Recentemente, o Vaticano soltou uma nota chamada Mater Populi Fidelis, ou seja, a mãe do povo fiel se relacionando a Maria, né, se tratando de Maria. E essa nota deu muito o que falar, e para você que está totalmente fora do que aconteceu, que você não sabe, se você não vive no planeta Terra, eu vou te explicar. Por muito tempo, muitos fiéis e pontífices e pessoas especiais assim do clero da Igreja Católica Romana têm cobrado uma posição da Igreja relacionada à posição de Maria na redenção, sendo que vários papas anteriormente utilizaram o termo corredentora em se tratando de Maria, dizendo que Maria tem um papel especial na redenção, e o outro título de portadora de todas as graças, né? Como medianeira de todas as graças, é aquela que media a graça para o povo. Então, são títulos antigos. O próprio Papa Pio XI usou isso várias vezes no começo do século XX. Ele usou em 1933, especificamente, no encerramento do Jubileu da Redenção, lá em Roma, e isso, a princípio, não foi questionado. E o documento mostra um pouco do que historicamente tem sido tratado, como esse tema tem sido tratado, e visa corrigir o que eles acreditam ser um erro doutrinário, um erro dogmático. Então, eu queria trazer algumas observações. Eu li o documento, mas muita gente já falou sobre esse assunto, mas eu não tinha falado ainda porque eu não tinha lido o documento. Tem muita gente falando sem ler o documento, não é o meu caso. Eu gosto de ler e depois falar. E eu trouxe algumas observações, eu grifei algumas coisas que podem parecer interessantes. Então, o documento tem 30 páginas, vocês podem até ver que eu estou num ambiente diferente, eu estou viajando, tocando com orquestra, eu toco violino, não sei se você sabe, né, aqui nas redes sociais, que o pessoal que me assiste no YouTube sabe, mas quem assiste no TikTok não, que eu sou violinista, né, eu estou fazendo seminário e estou como auxiliar na igreja, mas eu ainda não sou pastor em tempo integral, então eu viajo com orquestra, eu toco concertos e etc. Então hoje eu estou na cidade de Campinas tocando. Então por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, porque eu queria ler o documento com calma e isso demorou um pouquinho. Sobre o título de corredentora, olha o parágrafo 17, o que o Vaticano diz, né? O título de corredentora aparece no século XV com relação à invocação de redentora como abreviação de mãe do Redentor. Quer dizer, eles tratavam Maria como redentora, então eles vão fazer uma correção a esse título de redentora que Maria vinha recebendo desde o século X. Olha o perigo de você não tratar a doutrina à luz da Bíblia. Por quê? Porque quando você lida com a doutrina atribuindo ao magistério, aos papas, aos bispos e aos líderes da igreja, atribuindo a autoridade de criar novos dogmas, você tem uma autoridade parecida com a Bíblia. Então você pode criar uma doutrina, mesmo que ela não seja bíblica, acreditando que por serem sucessores do primeiro Papa, que foi Pedro, esses cardeais têm autoridade para desenvolver novas doutrinas. Essa doutrina foi desenvolvida aparentemente no século X, aqui pelo que eles falam, né? Maria vinha recebendo esse título desde o século X, e aí no século XV eles dizem, não, Maria não é redentora, Maria é corredentora. Melhorou muito, né? Quer dizer, não é uma doutrina que valoriza o solus Christus, aquela teologia que diz que somente Cristo salva, que aparece em todas as escrituras, né, em toda a Bíblia. O parágrafo 18 vai dizer, alguns pontífices utilizaram esse título sem se deterem demasiado em explicá-lo. Geralmente apresentam-no de duas maneiras diversas, em relação à maternidade divina, ou seja, por Maria ser mãe de Jesus e Jesus era Deus, enquanto Maria, como mãe, se tornou possível a redenção realizada em Cristo. Ou ainda em referência à sua união com Cristo junto à cruz redentora. Eu não consigo entender muito bem isso, porque o fato de Maria estar ali significa só que ela era uma mãe preocupada em ver o filho morrer. Acho que qualquer mãe faria isso, entende? Enfim.
De qualquer forma, João Paulo II utilizou ao menos em 7 ocasiões, relacionando especialmente com o valor salvífico da nossa dor oferecida junto a Jesus Cristo, ao qual se une Maria, sobretudo na cruz. Quer dizer, João Paulo II utiliza desse título ao menos 7 vezes. E isso me leva a um outro questionamento. Se você trata o seu líder, o líder da igreja, como é o líder supremo da Igreja Católica Romana, se você trata esse líder como infalível, como o portador doutrinário, aquele que vem no legado dos apóstolos, ele tem a sucessão apostólica e por isso ele carrega esse poder de ser voz de Deus, e um papa fala uma coisa e outro fala outra, difícil, né? Porque o Papa João Paulo II, o Papa Pio XI falou, o Papa João Paulo II falou, Joseph Ratzinger, difícil falar o nome dele, Ratzinger, desfalou. E agora o Papa Leão desfalou outra vez. Em quem se acredita? Então, o perigo de não se ter uma doutrina clara de onde virá a doutrina ortodoxa, né, de onde a gente encontra a doutrina correta, cria esse tipo de problema. Por quê? Porque se a doutrina correta está nas Escrituras, qualquer coisa que contradiga as Escrituras deve ser negada. E qualquer coisa que as Escrituras não deixem claro não deve existir, não deve ser importante, né? O catolicismo tem várias doutrinas assim. Então, olha que interessante, o Ratzinger disse o seguinte, diante da perguntaram para ele se era aceitável a petição do movimento, né, de tratar Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças, e ele responde o seguinte: negativo, o significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Quer dizer, para os católicos a doutrina amadurece, não é a doutrina dos apóstolos. Então é claro para eles que a doutrina dos apóstolos foi o início. Embora na Bíblia diga que se qualquer pessoa pregar algo diferente do que os apóstolos pregam, que essa doutrina seja anátema, seja maldita. No entanto, a justificativa para a negação dessa doutrina é que ela não estava madura, ou seja, precisa de amadurecimento. A doutrina pode ser desenvolvida. Entende o problema? E aí ele diz que em 2002 ele fala que a fórmula corredentora distancia-se demais da linguagem da escritura e da patrística e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede dele, como dizem sobretudo a carta aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é graças a ele. A palavra corredentora obscureceria essa origem. Quer dizer, o Papa rejeita, aqui o Joseph Ratzinger, ele rejeita essa doutrina, assim como o Papa Leão agora rejeitou, mas os anteriores aceitavam. E o que acontece com as pessoas que acreditaram nisso durante esses, no mínimo, 500 anos que se passaram, em que as pessoas acreditaram nessa doutrina porque o Papa falou, né? Então, é por isso que eu subscrevo o protestantismo no sentido de apoiar o sola escritura, porque tudo bem que a tradição oral sempre foi uma prática dos judeus, né? Sempre foi uma prática da igreja, mas qual é a melhor forma de acessar aquilo que os apóstolos pensavam se não tiver escrito? É acreditar num telefone sem fio de mais de 2000 anos? É complicado. Bom, a conclusão do negócio é que, levando em consideração a necessidade de explicar parágrafo 22, explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Essa foi a conclusão do Vaticano a respeito disso, e eu quero saber a sua opinião, quero que você deixe aqui embaixo. Eu estou pensando em fazer uma série sobre diversas religiões diferentes para explicar exatamente o que pensa cada religião e como eu enxergo teologicamente essas religiões, e eu estou pensando em começar pelo catolicismo. Você acha que é uma boa ideia a gente fazer uma série falando sobre o catolicismo? Deixa aqui nos comentários e fica com Deus. Tchau.